Aê, glória a Deus, meus amados, minhas amados, bem-vindo de volta. Vamos continuar aí, né? A leitura do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você que ainda não foi inscrito no canal, se inscreve no canal. Deixe seu like, dê o seu joinha aí para nós, para ajudar aí a contribuir aí no canal, né? Ative o sininho, aperte em todas para você receber as notificações sempre que for postado um conteúdo novo, né? Você é notificado, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que o Evangelho do Senhor alcance, né? Várias pessoas aí. E aproveitando também, faça seu comentário, deixe seu comentário aí embaixo que você vai receber lá o coraçãozinho e eu também responderei assim que possível. Amém, amados? Amém, amadas? Fiquem com Deus e vamos ao vídeo? Sempre quando a gente vai começar a leitura do Evangelho, né, a leitura da Palavra de Deus, nós sempre temos que iniciar com uma oração. Então vamos fazer uma breve oração para que nós possamos aí adentrar na leitura da palavra. Amém, amados? Curve sua cabeça, coloque sua mão próxima ao seu coração, em sinal de respeito, e vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, estamos aqui na Tua santa e gloriosa presença para ler da Tua palavra, Senhor. Abra a nossa mente, o nosso entendimento, nos dê sabedoria e discernimentos espirituais para a gente poder ler e compreender o que a gente está lendo. Nós convidamos o Teu Santo e Poderoso Espírito, né, o autor da palavra, para estar conosco durante esses minutos, esses tempos de leitura do Evangelho do Senhor, que nós possamos ser lavados, que nós possamos ser tocados pela Tua palavra. É o que eu te peço, Pai, já te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Bem-vindos, amados, para mais um vídeo do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desta vez, segundo escreveu o doutor Lucas, um evangelho cheio de novidades, um evangelho cheio de coisas novas para edificar o nosso coração, pela ótica de um homem que não foi judeu, que não era judeu, né, e que foi investigar, ele foi entrevistar as pessoas. Pense aí, Dr. Lucas visitando aí Zacarias e Isabel, visitando lá, né, Maria, para saber como é que foi, cada detalhe, e ele vai e relata isso aqui para nós. Uau, é extraordinário. Então é isso que eu convido você, sem demora, a pegar a palavra de Deus e vamos aprender um pouquinho, mais um cadinho do Evangelho do Senhor, segundo escreveu Lucas. Então vamos para o capítulo 4. Amém, amados? Amém, amadas? Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, a fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei todas esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, tudo será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor, o teu Deus, adorarás, e somente a ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem, e ele te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra.
Respondeu Jesus, dito está, não tentarás o Senhor, o teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Então nós vemos aqui, já no começo do capítulo 4, que o Senhor Jesus foi levado para o deserto e lá ele passou 40 dias jejuando, né? Ali se alimentando apenas de oração e jejuns ali na presença de Deus. Então, no último dia, quando ele sentiu fome, assim nos diz a palavra, Satanás veio para o tentar. E já tenta olhar como é astuto, né? Ele já vai tocando no ponto, na fraqueza de Senhor Jesus que estava com fome. Se tu és filho de Deus, faça que essas pedras aqui se tornem pão. E Jesus, pá, dá-lhe uma cacetada com a própria palavra de Deus. Nem só de pão viverás o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E ele eleva o Senhor bem alto, né? E mostra para ele os reinos ali e fala, tudo isso eu te darei se tu me prostrares. E o Senhor Jesus vai lá na palavra novamente, tá, dá outra lapada no inimigo, na palavra, né? Somente a teu Deus te renderás e prestarás culto. E aí o Satanás usa a própria palavra para ver se pega o Senhor Jesus, leva ele lá no pináculo do templo, né? Que é o templo de Salomão, lá em Jerusalém, ele é bem alto, e ele diz, se tu és filho de Deus, atira-te daqui de cima, porque está escrito que ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito. E aí, o Senhor Jesus rebate com a palavra novamente, mas também está escrito, não tentarás o Senhor, o teu Deus. E ali diz que Satanás ainda prova ele mais algumas coisas, em tudo perde, então ele vai, desiste e vai embora por enquanto. Então é isso que ele faz comigo e com você. Ele fica ao nosso derredor, tentando nos dar uma banda, tentando nos sacanear, tentando esfriar a nossa fé, esfriar a nossa moral, né? A nossa fome, sede de buscar a Deus. E aí, quando a gente resiste, orando, jejuando, por mais dificuldade que tem, ele vai e se afasta e a gente tem aquele refrigério. Mas depois o safado volta de novo. Por isso que a gente tem que permanecer em oração, aliás, vigiando e orando. Assim como o Senhor ordenou aos seus discípulos. Ora, vigiai e orai. Amém, amados? Amém, amadas? Então, vamos lá. Versículo 14. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. E ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde foi criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então, lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vida aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar a nova aceitável do Senhor, o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente, sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então, passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho, e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios, e perguntavam: Não é este o filho de José? Disse-lhe Jesus: Sem dúvida, citar-me-eis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faz eu também aqui na tua terra. E prosseguiu: de fato, vós afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, vos digo que muitas viúvas haviam em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra.
e a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarapta, de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira e, levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até ao cimo do monte sobre o qual estava edificado, para de lá o precipitarem abaixo. Jesus, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. É muito louco isso aqui, gente. Primeiro, né, o Senhor Jesus pede um rolo. O rolo é um pergaminho, ele é enrolado de baixo para cima. Assim, você já viu que eles pegam embaixo em cima e abrem assim? Pois ele abriu exatamente naquela parte de Isaías que diz que sobre ele estaria o Espírito de Deus e ele ia pregar o Evangelho aos pobres, dar vista aos cegos. E ele diz, hoje se cumpriu aos vossos ouvidos aquilo que foi lido, né? Ou seja, de quem Isaías, há 700 anos antes de Cristo, estava profetizando, estava falando que um homem ia descer sobre ele o Espírito de Deus, ele ia fazer essas coisas, e o Senhor Jesus disse que lá ele estava fazendo já as curas, né, as libertações, pregando o Evangelho aos pobres. E aí ele já se levanta e fala, mas esse não é o filho de José? Esse cara tá doido, a gente conhece ele, né? E ele diz que não há profeta sem honra, senão na sua própria terra. E aí ele cita que lá no Antigo Testamento, o profeta Elias, quando tem uma seca de 3 anos, né, e fome terrível, Deus envia ele na casa de uma viúva para o sustentar. E essa viúva não era hebreia. Então, quem sustentou o profeta de Deus foi uma pessoa que não era do povo de Deus, né? E ela recebeu um benefício muito grande por ter confiado no Deus e no profeta de Deus. E aí ele cita novamente que um monte de leprosos que tinha no meio do povo de Israel no tempo de Eliseu, pois foi enviado Naamã, um sírio, né, que era um capitão aí de guerra, e ele foi enviado e foi a única cura de lepra que foi feita. E ele diz, foi o único que foi curado, foi um leproso que não era da casa de Israel, né? Por causa da falta de fé daquele povo. Então, ele jogou na cara deles que o profeta estava ali, na frente deles, falando que ele tinha chegado para dar visão aos cegos, né, para pregar o evangelho das boas novas do reino de Deus para o povo, e o povo fez o quê? Expulsou eles de lá. Já queria matar ele, levaram eles lá em cima, porque no monte onde era edificado, né, uma sinagoga, e queriam jogar ele de espinhadeira abaixo, e loucura, 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 a palavra nos diz que ele simplesmente sai no meio deles ali e vai embora. Simples assim, né? Este é o nosso Senhor Jesus, quando esteve aqui na terra dos viventes, vivendo com, né, os homens da época, né, as pessoas da época. É incrível, amados. Versículo 31. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo, e bradou em alta voz, ah, o que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, tu és o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo, cala-te e sai deste homem. E o demônio, depois de o ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo, que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ele ordena aos espíritos imundos e eles saem. E a sua fama corria todos os lugares da circunvizinhança. Aqui o Senhor Jesus, né, pega um homem endemoniado ali,
E quem reconhece Cristo, amados, não é a pessoa que está endemoniada. Quem reconhece o Senhor é o demônio que está dentro dele. Por quê? Como eu já expliquei aqui em outros vídeos, eles são anjos caídos que foram corrompidos pela astúcia de Satanás quando ainda estavam nos céus. Então, eles conhecem o Senhor Jesus de lá, de Filho de Deus lá do céu. Então, quando eles são condenados e vêm aqui para a terra, por isso que o Senhor Jesus ele diz: ninguém me conhece ou conhece o Filho do Homem se do alto não tiver vindo também, né? E como os demônios vieram lá de cima, porque eram anjos, né, de Deus, eles reconhecem o Senhor Jesus, eles dizem: o que nós temos contigo? Eu sei quem tu és, o Filho do Altíssimo. E Jesus: cala-te e sai dele agora. E aí o povo fica tudo assustado, porque ele ordena com autoridade e os espíritos saem fora, obedecem mesmo, né? E os caras falam: uau, cara, que autoridade é essa? Que moral é essa que ele tem até com os demônios? Versículo 38. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. Esse Simão aqui é Pedro, né? O discípulo dele. Ele vai para a casa de Pedro, chega lá, a sogra de Pedro está passando mal, com a febre muito alta, e eles informam, né, para ele, e ele vai lá, cura ela já levanta e vai servir ao mestre, vai servir eles, vai honrar a quem honrou ela. É isso que a gente tem que fazer, honrar a quem nos honra, né? Versículo 40. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias lhes traziam, e ele os curava impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios gritando e dizendo: tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para não falar, pois sabiam ser ele o Cristo. Sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele, e instavam para que não os deixasse. Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Ou seja, ele estava lá pregando, fazendo, né, as maravilhas, e aí ele sempre se recolhia, né? Era um andarilho, ele não ficava parado num lugar só. E as multidões chegavam: ô mestre, nós te pedimos, não nos deixe. E ele: não, eu preciso seguir adiante, porque eu tenho que pregar o evangelho do reino de Deus às outras cidades também. Não posso ficar parado só aqui, não. Eu tenho que pregar, né? E aí a palavra nos diz que os demônios que ele expulsava, eles reconheciam ele e declaravam: nós sabemos quem tu és o Cristo, o Filho de Deus. É, amados, é forte. É bonito isso aí, é muito bonito isso aí, porque Deus é tremendo, maravilhoso. Amém, amados? Amém, amados? Então vamos ao capítulo 5. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores haviam desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, né, o de Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram,
admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E, arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Aqui é a pesca maravilhosa, né? Simão está lá, trabalhou a noite todinha, estão voltando para a praia, triste, cansado, exausto, né? De trabalhar, de pescar a noite toda e não pegar nada, né? Desanimados. Então o Senhor chega na praia, ele ainda não tinha recrutado os discípulos, amados, aqui. Então ele sobe num dos barcos, no de Simão Pedro, pede ele para que afaste o barco da praia, e aí, né, ele prega para a multidão, e depois ele pega para Simão e fala assim: lança a rede do lado direito. E aí Simão fala bem assim: sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Olha o que é a obediência à voz de Deus. E quando ele lança, a palavra nos diz que ele puxa a rede vem abarrotada de peixe, até a ponto de outro barco ter que vir, o de Tiago e João, né, para ajudá-los a recolher aquela quantidade de peixe. E Pedro fala para ele: afasta de mim, mestre, porque eu sou pecador. E ele diz que nada, Pedro. A partir de hoje tu serás pescador de homens. E nisso fica admirado Pedro, Tiago e João, né? E André, irmão de Pedro. E a palavra nos diz que eles largam tudo e passam a seguir a Jesus. É isso que a gente tem que fazer: negar a nós mesmos e deixar a vontade de Deus prevalecer sobre a nossa vontade. Essa é a verdadeira adoração em espírito e em verdade, fazer totalmente a vontade de Deus. Amém, amados? Amém, amadas? Versículo 12. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: eu quero, fica limpo. E, no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra. Ordenou Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse: mostra-te ao sacerdote e oferece, pela tua purificação, o sacrifício que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas as suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Ou seja, ele encontra, né, um homem leproso. O homem leproso se prostra, reconhecendo ele como filho de Deus, porque judeu não se prostra diante de homem nenhum. Judeu só se ajoelha e só se prostra diante de Deus. Então, quando ele se prostra e ainda coloca a face em pó diante de Jesus, ele está declarando completamente que ele crê verdadeiramente que Senhor Jesus é o Cristo, né? O ungido de Deus, o Filho de Deus. E ele fala: se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. E ele diz: eu quero, fica limpo. E o cara fica limpo na hora, e ele diz: agora você se apresenta lá ao sacerdote e dá o sacrifício. Porque naquela época, quando as pessoas ficavam curadas, amados, de uma lepra, que enquanto eles estavam leprosos, eles tinham que ficar fora da cidade, longe, né, da tribo, num local isolado para leprosos. Era um leprosário que existia para eles ficarem. Eles eram chamados de maldito e, cara, a humilhação era muito grande. Eles não podiam se misturar com as pessoas nem na cidade de jeito nenhum. Mas quando acontecesse de alguém ficar curado, aí, por perdão de Deus, né, eles iam e faziam o sacrifício, iam ao sacerdote, o sacerdote que testificava que eles estariam curados e fazia, né, o sacrifício lá pelo pecado dele, e ele era restabelecido à sociedade
através da ordem do sacerdote. Por isso que o Senhor Jesus manda ele se apresentar lá e levar o sacrifício estipulado por Moisés, né? Porque do mesmo jeito que quem condenava eles, né, dava a sentença de que eles estavam leprosos e tinham que se afastar, eram os sacerdotes, mesma coisa era para reintegrar alguém na sociedade, tinha que ter o aval do sacerdote. Então o Senhor envia ele para lá e ainda diz para ele assim, ó, não fala para ninguém. Como é que ele não fala para ninguém se o cara recebe um milagre daquele? Não tinha como os caras segurar a língua dentro da boca, não. Eles tinham que sair falando, né, do que aconteceu, que ele encontrou Jesus e a vida dele se transformou. É isso que acontece na minha vida e na sua, quando a gente abre o nosso coração e a gente tem um encontro real e verdadeiro com o Mestre. A transformação ela é gradual na nossa vida e a gente tem que abrir nossa boca e colocar nossa língua para fora e para falar de Jesus, do amor de Jesus e por tudo que ele fez na nossa vida. Amém, amados? Amém, amadas? Então, vamos prosseguir? Versículo 17. Ora, aconteceu que numa daqueles dias estava ele ensinando e achava-se ali assentados os fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por ele aonde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo, quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhe, que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer, estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse-lhe ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecia deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam, hoje vimos um prodígio. Ou seja, né, aqui é aquela passagem do paralítico, né, que ele é levado na maca, e aí, como não tem como se aproximar de Cristo, os caras sobem na casa, destelha a casa e desce ele bem no meio aonde Jesus está. E o detalhe interessante que a palavra nos diz que lá estava de olho no que Cristo estava fazendo os doutores da lei, os fariseus, os escribas, os caras que eram conhecedores, né? Porque Jesus estava chamando muita atenção. Então, quando Jesus impõe a mão e fala para o paralítico, os teus pecados estão perdoados, levanta. Aí eles ficam loucos, né? Os doutores da lei lá, mas como assim? Quem é você para perdoar pecado? Só tem um que pode perdoar pecado, que é o próprio Deus. E ele diz, para mostrar para vocês que o Filho do Homem tem autoridade nesta terra para perdoar, qual é o mais fácil? É eu dizer, os teus pecados estão perdoados, ou levanta e anda? Aí ele diz para o paralítico, levanta e anda, pega o teu leito e vai para a tua casa. Aqui um detalhe interessante, amados, é o seguinte, quando Jesus fala, vendo-lhes a fé, vendo-lhes a fé das quatro pessoas que levaram o paralítico na cama e o desceram pelo telhado. O paralítico mesmo, ele não tinha a fé em Deus, né? Por isso que Jesus só fala assim, os teus pecados estão perdoados, levanta, pega teu leito e vai para tua casa. Cadê tu tá curado? Cadê a tua fé te salvou? Não tem. Mas ele mesmo assim, ele curou por causa da fé dos outros que levaram ele. Então, o Senhor Jesus, ele não curou só quem tinha fé nele. Ele curou uma multidão, um monte de pessoas, mesmo que eles não criam nele como Filho de Deus, mas ele fazia um milagre, ele cura, porque é isso que ele faz por nós, independente da gente crer nele ou não, ele quer o nosso melhor, ele faz o melhor para nós, ele já deu a vida dele por mim e por você.
né, para que nós possamos ter vida em abundância, a gente crendo nele como Senhor e Salvador da nossa vida. Então você vê a mulher do fluxo de sangue, o que ele diz para ela? Vai em paz, minha filha, a tua fé te salvou, né? Nem tua fé te curou, porque ela já tinha sido curada. Então ele olha para aquele camarada e fala, levanta, pega teu leito e vai para tua casa. Falou, tchau. Só que o cara queria a cura, mas não queria o abençoador, né? Quem o abençoou. Então não é porque a pessoa não tem fé em Deus, não cura, que ele não pode curar o outro por causa da fé de um outro terceiro. Por isso que é importante a gente orar, interceder, né? Apresentar os nossos irmãos aí, as pessoas que estão doentes, pela nossa fé e pelo nosso coração com Deus. Amém, amados? Amém, amadas? Versículo 27. Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano, chamado Levi, assentado na coleteria, e disse-lhe, segue-me. E ele se levantou e, deixando-o, seguiu. Esse Levi aqui vai ser o apóstolo Mateus, né? Que vai largar tudo também, trabalhava para os romanos, cobrando imposto dos próprios judeus, né? E ele ganhava uma grana violenta, porque ele tirava por fora também. Além de cobrar o imposto dos romanos, eles cobravam também para eles, né? Então eles eram bem de vida, mas em compensação eram odiados pelos seus próprios irmãos. E aqui Jesus só passa, olha para ele, segue-me, e ele larga tudo e segue ao mestre. Assim como fez Pedro, João, Tiago e André. Versículo 29. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa. Numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando, por que comeis e bebeis com os publicanos e os pecadores? Respondeu-lhe Jesus, os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Mateus dá-lhe uma festa, né? Dá um jantar de despedida, porque ele agora vai largar tudo e vai seguir ao mestre. E nesse jantar que ele está dando lá de despedida para os amigos, para os conhecidos dele, né? Os escribas e os fariseus que sempre estavam perseguindo a Cristo, perguntam para os discípulos, olha o detalhe, por que vocês comem com publicanos e com pecadores? Aí a palavra nos diz que quem responde é o mestre. Jesus já corre lá e fala bem assim, epa, não vim para os sãos, eu vim para aqueles doentes, eu vim chamar os doentes e os pecadores ao arrependimento. Por que ele fala para os sãos? Porque como os doutores da lei, os escribas, né, os fariseus, se achavam que conheciam a lei, conheciam Deus, tinham intimidade com Deus, então eles achavam que eles não precisavam de milagres, não precisavam de cura, por isso que o Senhor Jesus falou, eu não vim para os sãos não. Se vocês se acham que vocês estão sãos, são tudo, já tem tudo, então, glória a Deus, aleluia, eu vim foi para os pecadores e, né, e para os pecadores e para os pobres, os que realmente precisam serem resgatados. Para isso que eu vim. É isso que ele fala para eles. Amém, amados? Versículo 33. Disse-lhes eles, os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse, podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Também eles disse em parábolas, ninguém tira um pedaço de veste nova e põe em veste velha, pois rasgará a nova e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornando-se o vinho, e os odres se estragarão. Pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Ou seja, o Senhor Jesus dá uma lição para eles aqui, né, que eles vêm falar de jejum. Por que os teus discípulos não jejuam? E ele diz, pode os convidados serem
precisar jejuar enquanto o noivo está com eles? Não, mas vai ter um tempo em que o noivo será tirado e aí eles terão que correr atrás dos seus próprios, né, jejum, de suas próprias batalhas. Ali o Senhor Jesus estava na frente de tudo quando tinha uma afronta, mas ele disse que vai chegar a hora deles, que ele não vai estar com eles, mas eles vão jejuar. Mas no momento eles não precisavam jejuar, eles precisavam aprender. E quando ele fala aqui remendo novo, em odre velho, vinho novo, em odre velho, vinho novo, em odre novo, ele está falando o seguinte, que quando a gente recebe o Evangelho do Senhor, nós estamos no velho homem, certo? Então, nós temos que abrir o nosso coração, abrir a nossa alma, abrir a nossa mente, descer nas águas, ser lavados, porque tudo se faz novo. Então, nós estamos colocando um espírito novo dentro de um corpo novo. Porque não adianta a gente colocar um espírito novo dentro de um velho homem, porque alguma coisa vai se romper e não vai funcionar. Então, tem que ser espírito novo dentro de dentro de um corpo novo com uma mente nova. Renovai-vos pelo poder do pensamento, da mente. Então, é isso que ele estava falando. Né? Como eles já eram cheios de tradição, não adiantava ele querer colocar espírito novo dentro dos caras, que não ia dar certo. Ia arrebentar tudo, então não adianta. Eles tinham que trabalhar com os humildes mesmo, que ele falava e eles escutavam e, né, criam no que Jesus estava falando. Amém, amados? Vamos ao capítulo 6. Aconteceu que num sábado, passando Jesus pelas searas, e seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. E alguns dos fariseus lhes disseram: por que fazeis o que não é lícito aos sábados? Respondeu-lhe Jesus: nem ao menos tendes lido o que fez Davi, quando teve fome, ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, tomou, comeu os pães da proposição e deu aos que com ele estavam, pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes? E acrescentou-lhes: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Sucedeu que em outro sábado entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali o homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observaram-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhes o pensamento, disse ao homem de mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a eles: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem: estende a tua mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Aqui o Senhor Jesus encontra um homem da mão ressequida, é aquela mão que é seca, né? Aqui a pele dele, aqui quase não tem carne, é ressequida, é só pele e osso, e ela era travada, mão mirrada. Então Jesus fala para ele: estende ela aí ele estende e ele vai, e a mão do cara fica normal, igual a minha, igual a sua, né? De uma hora para outra, só que era num sábado, e num sábado o judeu não podia fazer nada, só que o Jesus veio quebrando essa história aí. E eles falam: e é lícito você fazer isso no sábado? Ele é lícito fazer o bem ou o mal no sábado? Aí ele foi lá e fez o bem, curou o cara. E aí nisso aí eles ficaram doidos, né? Para poder pegar o Senhor Jesus e torcer o pescoço dele. Versículo 12. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar. Passou a noite orando a Deus. E enquanto amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado de Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, o que se tornou traidor. E descendo com eles, parou numa planura aonde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo, e de toda a Judéia e de Jerusalém,
e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para o ouvirem e serem curados das suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados, e todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder, e curava todos. Então, olhando ele para os seus discípulos, lhes disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, os que agora tende fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, os que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e se rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Ou seja, o que o Senhor Jesus está falando para eles aqui? Bem-aventurados sois vós, aqueles que são perseguidos por causa de Cristo, né? Por causa do nome, que vão ser perseguidos, injuriados. Então, bem-aventurados sois, porque grande é o galardão. É por isso que a gente vê aí os missionários, por isso que a gente vê homens de Deus, verdadeiros homens e mulheres de Deus, quando são perseguidos, não ficam questionando: Deus, por que isso, por que aquilo? Porque o próprio Senhor Jesus falou: bem-aventurado é quando isso acontecer por alguém, e essa pessoa não desistir, não negar o nome do Senhor, e nem ficar questionando, nem cheio de mimimi, não, mas ele segue confiando no amor de Deus, que se aconteceu alguma coisa na vida dele, foi porque Deus permitiu, porque quer trabalhar, quer tratar alguma coisa na vida desse cristão. E o que é que o Senhor Jesus diz? Grande será o seu galardão lá no céu. Então é isso que nós temos que nos acostumar. Não é ficar perguntando: mas eu não merecia passar por isso ou passar por aquilo. Não, é: Senhor, para que o Senhor está me capacitando? Eis-me aqui e, né, me fortalece, e eu sei que eu vou passar por essa tempestade, por esse deserto, e vou sair lá na frente diferente e mais fortalecido, em nome de Jesus. Amém, amados? Versículo 24. Mas ai de vós, os ricos, porque tendes a vossa consolação, que é o dinheiro. Ai de vós, os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós, os que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. Ai de vós, quando todos os louvarem, porque assim procederam seus pais com os profetas. Então ele fala que bem-aventurado aquele que sofrer, né, perseguição a ele, agora ele diz aos outros: ai de vós, ricos, né, que agora perseguem, que agora sorriem, que agora escarnecem da vida dos outros, mas vai chegar o tempo em que vocês estão cegos, nus e miseráveis e ficarão chorando, né? A situação vai se reverter, porque tudo aqui na terra passa, mas o que vem de Deus, o que é de Deus, não passa. Por isso que ele nos promete a vida eterna. Amém, amados? Versículo 27. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouves: amais os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que tirar a tua capa, deixa levar também a túnica. Dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam assim, fazei vós também a eles. Ou seja, aqui é forte, ele já está começando a mexer no caráter, né? Diga, bendiz aquele que te maldiz. Se alguém te roubar, né, quiser te roubar tua camisa, dê também a jaqueta. Se está te roubando é porque está passando necessidade, porque está precisando, ou seja lá o que for, deixa que leve, né? Se alguém te bater numa face, é nessa face aqui que ele fala. Aí tu dá a outra face, não vai revidar com porrada, nem com tiro e nem olho por olho, dente por dente, não, mas seja humilde. Forte isso aqui, amados, forte, muito forte. Aqui ele começa a trabalhar, ó, o coração dos que verdadeiramente deixam o Espírito Santo de Deus agir nas suas vidas. Versículo 32. Se amais aos que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam os que os amam.
Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais a quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para receberem do outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filho do Altíssimo. Olha só, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Uau! O que adianta eu amar quem me ama? O que adianta eu fazer o bem àquele que também faz o bem para mim? É um galardão que eu tenho nisso. Até os pecadores, até os incrédulos fazem isso. Mas aí ele vem, aí a gente tem que fazer diferente do que o mundo, né? A gente tem que fazer o bem justamente para quem nos faz o mal, para quem nos persegue, para aquele que nos xinga, a gente falar bem dele, a gente orar por essas pessoas. Você entendeu? É isso que o Senhor Jesus está nos ensinando aqui, que a gente tem que fazer justamente o contrário do que é pregado no mundo. A gente tem que pregar o amor, a paciência. E aí será chamado filhos filhos de Deus. Quando você rompe essa natureza, né, carnal que a gente tem, ruim, de querer se vingar, de querer fazer as coisas ruins para quem está te ofendendo, e você começa a fazer bem. E ele ainda fala mais, ele ainda vai lá no fundinho. O que adianta você emprestar para aquele que você sabe que vai te pagar? Você tem que emprestar para aquele que você não sabe que ele vai te pagar e você também não vai cobrar. Você simplesmente vai seguir em diante. Aí o seu galardão é grande perante Deus. Amém, amados? Amém, amadas? Versículo 37. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medidos, vos medirão também a vós. Propôs-lhe também uma parábola. Pode, porventura, um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no barranco? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como seu mestre, porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio. Como poderás dizer ao teu irmão, deixa, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente e tirará o argueiro que está no olho do teu irmão. Não há árvore boa que dê mau fruto, e nem tampouco árvore má que dê bom fruto, porquanto cada árvore é reconhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro do seu coração tira, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então nós temos que estar vigilantes sobre o nosso coração, porque a nossa boca fala do que o nosso coração estiver cheio. Se estiver cheio de amor, ela vai falar de amor. Se estiver cheio de Jesus, do Espírito Santo, vai falar dos frutos do Espírito, né? E se estiver cheio de ódio, mágoa, rancor, inveja, ciúmes, é disso aí que vai atacar as pessoas de todo jeito. Então nós temos que vigiar o que procede do nosso coração, porque não tem como um homem bom dá maus frutos e o homem mau dá bons frutos. Não dá, não tem como. Amém, amados? Amém, amados? Versículo 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando sua casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-lhe o rio contra aquela casa e não pôde abalar, por ter sido bem construída.
Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerce, e arrochando-lhe o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Ou seja, o Senhor Jesus está dizendo o seguinte, que aquele que ouve a palavra dele e a pratica e ouve, é semelhante a um homem que fez a sua casa num alicerce na rocha, que aí chove, vem vento, vem tempestade e a casa permanece em pé. Mas aquele que ouve a palavra, olha só, que ouve a palavra e não pratica é semelhante ao homem que construiu sua casa numa areia, que qualquer riozinho que vem derruba o alicerce e tira ele da presença de Deus. E aí, né, ele vai pagar o preço depois, né, a condenação eterna. Então não é isso que Deus quer para mim e nem para você. Amém, amados? Glória a Deus. Então, vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.